Mas quem é louco para falar em terrorista é o Flávio Dino. Sempre, né? No 8 de janeiro, ele fez os discursos mais inflamados. E ele, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse o seguinte, ontem, é isso que me deixa triste, eu já falei disso na semana passada, tripudiar em velório alheio, subir em caixão de vítima da violência pública, subir em caixão de criança. Eu acho que essa, para mim, é a faceta mais porca Concordo. que existe na política brasileira. Subir em caixão. Bom, o Flávio Dino, ele disse que há uma relação entre os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília e os agressores de crianças em escolas, vou abrir aspas. A questão remanescente é a responsabilização das pessoas que engendraram esse planejamento golpista durante meses. E os ecos dessa cultura da violência permanecem. SIC, né? Porque o português aí também está sofrível. Por exemplo, estamos agora às voltas com essas ameaças relativas às escolas. Temos uma ligação entre uma coisa e outra. O paradigma de organização do mundo que golpistas políticos e agressores de crianças têm é o mesmo. É a mesma matriz de pensamento, a matriz da violência. Bom, meus queridos, eu fico imaginando, eu já falei isso semana passada, volto a repetir porque é importante. Não se tripudia de tragédia, muito menos de tragédia com criança. Não se tripudia atribuindo a um lado de inimigos um crime que não tem nada a ver com corrida eleitoral. Agora, você imaginador, Rodolfo, de uma mãe que tinha um filho nessa escola, essa mãe votou no Bolsonaro. Né? Vamos imaginar esse exemplo, ela votou no Bolsonaro. E a criança dela morreu. Aí vem o ministro da Justiça e fala, a culpa é sua, quem matou teu filho foi você. É lamentável isso, Pavinato. Parece que eu estou aqui diante do programa aqui da casa, que é o Flagrante, que eu noticio essas barbáries que acontecem na sociedade. Não é um crime que é o primeiro e eu gostaria muito que fosse o último. Eu recebi um vídeo recentemente de uma internauta que mostrou esse rapaz que matou essas crianças sendo abordado pela polícia militar e na ocasião ele reagiu contra a polícia militar. E a gente tem que colocar aqui uma pedra sobre essas coisas no sentido de colocar partido nessa situação. A gente está falando da raça humana, a gente está falando de uma pessoa que tem problemas mentais, de uma pessoa que indifere. Na verdade, se você for conversar com uma pessoa dessa, ele nem sabe o que é direita, o que é esquerda. Ele não tem essa capacidade de raciocinar. Essa ideologia política não existe na cabeça dessas pessoas. Mas muito me admira o Flávio Dino vir com essa oratória de querer de novo separar o eu contra eles, usando uma fatalidade dessa, um crime hediondo, um crime bárbaro, desse jeito, para falar que a culpa é do Bolsonaro, do bolsonarista, da pessoa que votou no Bolsonaro. Se a gente fizer, a polícia for fazer uma pesquisa, então, de todos os assassinos que são presos diariamente e começar a associar isso ao partido que essas pessoas votaram, prender um assassino, você votou em quem? Votei no Lula, tá vendo? Você matou porque você votou no Lula. E você votou em quem? Eu votei no Bolsonaro. Gente, não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus. E como a gente sabe que o exemplo vem de cima, olha o exemplo. Flávio Dino, nosso ministro. Você acha que não vai ter agora um monte de pessoas, um monte de seguidores desse cara aí, desse ministro, que vai começar a associar e falar, é verdade, tem razão, essa pessoa matou porque ele era bolsonarista. Gente, pelo amor de Deus, que país nós estamos vivendo? Isso é ridículo, Vale lembrar que o Janones fez isso na semana passada, o Janones falou exatamente isso, que isso tem a ver com o espectro bolsonarista, que o resultado da chacina daquelas 4 crianças de 4 a 7 anos na creche foi resultado do espectro bolsonarista. E o ministro dos Direitos Humanos, né, que eu não vi trabalhar até agora, fizeram um ministério só para ele falar só M. Ele falou também que isso é fruto da cultura de um espectro político que cultua os Estados Unidos, que cultua as armas,
e a chacina foi com machadinha, né? Não foi nem com arma de fogo. E a única bandeira que tem uma foice, né? Que tem uma lâmina, né? No seu símbolo é a comunista e não a capitalista. Mas deixa pra lá. Ele não deve estudar. Posso fazer só um parênteses aqui? É a mesma coisa que eu pegar agora esse fato do Dalai Lama, veja só, tá? Entenda o que eu tô falando. Pegar esse fato do Dalai Lama, com essa criancinha lá, do beijo, da língua e tudo mais, e colocar a culpa nisso, porque ele é a culpa dele, porque ele é marxista. Ele se declarou. Então, a culpa disso, então, a culpa desse maluco de ter feito aquilo com uma criança, então é porque ele é marxista? Ou será que isso é um defeito de caráter dele? Caráter não tem ideologia. Quem não tem caráter não tem ideologia. A ideologia que presta, ela é honesta. Ela tem ética. Dá para ter ética sendo de esquerda, dá para ter ética sendo de direita. O que não dá é não ter ética, como o Silvio de Almeida fez, o Janones faz direto. E o Twitter do Janones não cai, Léo. O Twitter do Janones não cai, é isso que eu fico mais indignado. E agora o Flávio Dino entra nessa emboscada. E eu faço sempre a mesma pergunta. E se eu sou uma mãe, o meu bebê de 4 anos morreu com uma machadinha e o ministro da Justiça falou, seu filho morreu porque você votou no Bolsonaro. Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao ministro Silvio Almeida. Eu venho acompanhado de perto o trabalho da pasta e realmente muita coisa vem sendo feita, assim, em vários âmbitos. O que ele quis dizer nesse podcast, que eu sei a qual você está se referindo, com o Reinaldo Azevedo... Não, foi ao vivo. Ele estava falando para uma plateia. Pensei que fosse... Porque ele também... ele estava falando do caso para uma plateia. Não, maravilha. Eu não vejo... A minha mãe não deixa eu ver esse podcast. Eu confesso que não vi esse, mas eu acompanhei também esse podcast. Minha mãe não deixa eu ver isso do Reinaldo com o Valfrido. E o ministro Silvio Almeida, ele acaba discorrendo acerca das eventuais motivações que culminaram nessa onda de violência no Brasil que foi importada sendo dos Estados Unidos. Esses ataques, Schultz, Hurin, começaram nos Estados Unidos e agora, nos últimos anos, começaram a tomar corpo, especialmente neste ano, começou a tomar corpo no Brasil e, infelizmente, essas tragédias de adolescentes, de jovens problemáticos, depressivos, insatisfeitos, sem nenhum acompanhamento, que acabam cometendo atrocidades, destruindo famílias inteiras. E nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos, houve sim uma banalização da vida. Nós tivemos uma pandemia no qual foi sim tripudiado em cima de caixão, no qual um ex-presidente da República tripudiou em cima de caixão, no qual um ex-presidente da República... O Lula em cima do caixão da Marisa Letícia. Zombou, não, é Jair Bolsonaro que ficava imitando uma pessoa com falta de ar, fazendo... Não. E a sua resume o professor Marcelo, ele é craque nessa resposta. Espera aí, não, ele não fazia isso. Mas faz o apanhado. Diminuindo a vida das pessoas. Não, pelo amor de Deus. Claro, professor, claro. Vamos ser coerentes. E aí, o Rodolfo, depois que ele mas fez então tá certo. O Flávio Dino falou, ok. Mas deixa eu só falar. Sabe qual foi o detalhe ali? Ali foi um uso manipulado da imagem. Antes de você dar essa resposta... É demais. Antes de você dar essa resposta, só uma coisa. Que ele fez, só uma coisa. Não faça isso. Olha aqui, antes do professor... Antes do professor... muito melhor do que antes do professor... Eu concordo. Eu achei, assim, um lixo a maioria dos discursos que ele fez. Sim. Um lixo. Mas é o seguinte... Ele não é o governo do amor, ele não é o governo, ele é o fascista genocida, Bolsonaro. O Flávio Dino é o democrata do amor. Ele não pode fazer coisas que o fascista genocida faz. Respeito do Bolsonaro na pandemia. De exemplo. Exato. O Lula e Dino, eles são o amor e a democracia. Eles não podem fazer coisas de fascista genocida. Agora, professor Marcelo Sono, a sua resposta resumida... Vai ser bem rápido. O que aconteceu foi o seguinte, foi manipulada a imagem no momento em que ele estava criticando o Mandetta. Por quê? Porque o Mandetta estava dizendo, colocou como uma normativa, como uma determinação, em que as pessoas ficassem em casa e só fossem para o hospital, porque não havia capacidade de atendimento na massa, no momento em que ele já estivesse no limite,
quase, ou seja, não teria mais como ele resistir em casa. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro, que não sabe se expressar, disse, olha o que o Mandetta fez. Ele quer que a pessoa vá para o hospital apenas quando estiver assim, ó. Não foi só isso, foram dezenas de discursos. Mas você citou esse, inclusive você tirou totalmente de contexto para tentar defender o que o Flávio Dino está fazendo. Por que o esquerda é dessa forma? Por que o petista é dessa forma? Por que a pessoa de esquerda é dessa forma? Ele não consegue. Vocês não conseguem dizer por quê. Só um minutinho, deixa eu só terminar meu raciocínio. Você terminou seu raciocínio. Vamos lá. É assim, cara, ele não consegue catar o fato do Dino tá sambando em cima do caixão de 4 crianças, tá bom? Que foi brutalmente assassinada lá, naquele estado. Ele não consegue fazer uma tese ou falar tecer seu comentário em cima do Flávio Dino. Ele tem que atacar quem? O ex-presidente. Centenas de milhares de mortes. Modo operantes à esquerda. Modo operantes à esquerda. A Dirce está muito triste com esse negócio das crianças. Tá? Eu vou mudar. Porque assim, a nossa audiência está triste com isso aí. Para falar do Bolsonaro, a nossa audiência diminui. O fato aqui são as crianças. É uma conjuntura. É uma frase. Se não for uma frase, é só uma frase. Não, deixa eu falar. Uma frase. Você fala uma frase, depois eu falo uma frase só. Gente, é o seguinte, eu fico extremamente triste de ver esse tipo de representante falando dessa forma. Os meus sentimentos para os pais que estão vivendo este horror agora, neste momento, é até difícil de falar. Neste momento, o que nós esperávamos, não é, desses representantes? Quais são as ações imediatas, não é, para de alguma forma auxiliar esses pais que viveram esse horror, auxiliar quem estava lá naquele momento e, claro, as políticas públicas de médio e longo prazo. É isso que nós queremos ouvir. Nós queremos coerência e não continuar abrindo cada vez mais o abismo separando a nossa população. Obrigado, novamente, Dani. no meu sentimento. Obrigado. Uma frase só. Não, é só uma frase mesmo. Triste, eu não estou gostando desse. Concordo plenamente que ficar tripudiando nos caixões. Por exemplo, dizer assim, graças a Deus que Deus mandou uma pandemia para que a gente... Mas vocês fazem a mesma coisa que eu. Vocês estão passando pano. Vocês estão passando pano. Não, da República, que tripudiou em cima de centenas. Eu não estou, não. De milhares de caixões. De milhares de caixões, gente. Isso é normal. Tudo aquilo que foi permitido. Eu acho que todo mundo... Pessoas morreram por conta dele. Não foi por conta dele. Morreram por conta Não foram por conta dele, não. Morreram por conta. Se foi uma, já basta. Muita gente morre. Se foi uma, já basta. Eu vou contar uma coisa. Não estou dizendo que não é 700. Peraí, tá muita conversa aqui. Eu sei, mas não foi por conta dele, gente. Não foi por conta dele. Muita gente morre, que seja uma. Muita gente morre por difteria no Brasil porque não tem saneamento básico. Exato. Muita gente morre porque leva o leite em pó para casa e não tem água potável e morre. Muita gente morreu com 4 milhões de leitos de UTIs que foram fechados para fazer a Copa do Mundo. Muita gente morreu com atraso na chegada das vacinas. Muita gente morre quando o Congresso Nacional recebe emendas e agora emendas PIX. E ao invés de investir na saúde do município, para quem precisa, faz show com sertanejo, com frevanejo, com axé. Muita gente morre no Brasil todo santo dia. 1, 10, 100, 1000, 10 mil, vítima da insegurança pública. Muita gente morre no Brasil porque não tem um atendimento escolar. Por bala perdida se morre no Brasil. O Brasil é um país grande, mata muito, um país populoso. E mata muita mulher, mata muito preto, mata muito branco, mata muito gordo, muito magro, muita criança. O Brasil é um país em que toda essa reticência, toda essa joga a culpa para o outro, só traz um resultado, que é matar mais gente. E matar mais gente que não é ninguém da família dos contendores nessa arena.